Hebreus capítulo 11, versículo 3. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criadas, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Os incrédulos que não têm a sua fé fundamentada na palavra de Deus, no Criador, eles creem que tudo que existe, originou de uma explosão. É o que eles chamam de teoria da evolução, começando com uma explosão, dando origem ao universo, isso, aquilo, outro, coisas que nós ouvimos, por aí. Mas nós que temos a fé em nosso coração, a fé na palavra de Deus, nós sabemos que tudo foi feito pela palavra de Deus, como está na Bíblia, que é a palavra de Deus, onde começa: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, havia trevas na face do abismo, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Essa foi a tarde e manhã do primeiro dia. Não é isso que nós sabemos, não é verdade? É o que está escrito na Bíblia. E disse Deus: haja terra, houve terra, haja expansão, separação entre as águas que estão em cima no céu, as águas que estão embaixo na terra. Depois Deus criou todo tipo de vegetação, de planta, que dá fruto, que dá semente, de relva. Criou todos os peixes, aves dos céus. Criou os animais terrestres, Criou o homem. Tudo isso através da sua palavra. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criadas. Os mundos, Aqui a Bíblia não diz pela fé o mundo, mas os mundos. Então, não somente, vamos dizer assim, mundo tendo por base planeta geográfico, planeta físico, não só a Terra, mas todos os planetas que existem em seus sistemas, em suas galáxias, não é verdade? Foram criados por Deus, pela palavra de Deus. E também, entender que o mundo, vamos dizer assim, o mundo espiritual, sistema, como a Bíblia diz, o mundo está no maligno, O mundo, as pessoas que não são em Cristo, são governados pelo maligno. Então, os mundos, vamos dizer assim, a Terra é o mundo dos vivos, que nasceram, estão vivendo e ainda não morreram. E nós sabemos que a Bíblia fala do mundo dos mortos, não é verdade? Onde vivem aqueles que já deixaram essa vida terrena, aqueles que deixaram essa vida salvo e aqueles que deixaram essa vida sem salvação, não é verdade? Então, desses mundos, para os que deixaram essa vida não salvos, o que a Bíblia chama de inferno, de Hades, Sheol, e o mundo onde vive aqueles que deixaram essa vida salvos, chama de paraíso, que nós cremos que foi inaugurado por Jesus na sua morte na cruz, quando ele disse para o bandido que se arrepende: hoje mesmo estará comigo no paraíso. O corpo daquele bandido morto ficou na terra e foi sepultado, mas a alma dele, naquele dia mesmo, Jesus disse: você estará comigo no paraíso. Então, pela fé, nós cremos que as coisas são exatamente desse jeito, como diz a palavra de Deus. Coisa que é difícil para os incrédulos conceberem e para alguns, devido à grande incredulidade e dureza de coração, inconcebível para eles crerem que as coisas aconteceram exatamente desse jeito, dessa forma simples, por um Deus todo-poderoso que fala e acontece, que chama à existência e as coisas passam a existir. Tudo pelo poder da sua palavra. Nós cremos que é verdadeiramente dessa forma. Por quê? Porque nós temos a fé. A fé
plantada em nossos corações, que nasceu pelo ouvir da palavra de Deus. Ouvimos de bom grado e aceitamos em nossos corações. E ao contrário do que os incrédulos dizem, a fé é algo extremamente prático, porque é a fé que nos permite compreender as coisas do jeito como acabamos de falar aqui, né? Permite compreender o que Deus faz e ver o que os outros não são capazes de ver. E assim como pela fé nós vemos aquilo que os incrédulos não são capazes de ver, também por essa mesma fé nós podemos realizar o que os outros também não são capazes de realizar. E os incrédulos, eles zombam da nossa fé. Na Bíblia tem relatos, dos incrédulos zombando da fé dos homens e mulheres de fé, como é nos mesmos dias de hoje, não é? Zombam da nossa fé, da nossa maneira de crer. Mas a fé está plantada em nossos corações. E nós vivemos pela fé na palavra de Deus, pela fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E por essa fé nós temos a alegria de ver o agir de Deus em nossas vidas, nossos sonhos tornando realidade, porque Deus é quem os realiza, nossos projetos se idealizando, se concretizando, pois é Deus quem os torna reais, é Deus nos livrando, nos sarando, nos fortalecendo, nos conduzindo, porque nós temos a fé no Criador, no Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E devemos batalhar por essa fé, como a Bíblia também ensina, defender essa fé, não deixar que os incrédulos nos levem à descrença como eles, mas nós permanecendo na fé, numa fé que uma vez foi dada aos santos, foi dada a mim e foi dado a você. E não só defender e guardar essa fé na palavra de Deus, uma fé incondicional, nós simplesmente cremos no que está escrito e pronto, no nosso Deus, no nosso Criador. Não só defender essa fé, mas temos que crescer na fé. E a melhor maneira de crescer na fé é caminhar com quem tem fé. Que Deus abençoe na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.